Olá, tudo bem? Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real, na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Confira nesta edição. 10ª Conferência Municipal de Saúde de Sorocaba, Corujão da Saúde, transparência sobre fila de espera na cidade. Sobre este assunto, vou conversar nesta entrevista exclusiva com a doutora Priscila Feliciano, secretária da Saúde de Sorocaba. Com a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, vamos falar sobre a iniciativa da parlamentar em protocolar ofício no Ministério Público sobre suposta negligência enfrentada por crianças com TEA na rede municipal. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, advogado Wesley Vestina, analisa o aumento do número de ocorrências de furtos em Sorocaba e no estado de São Paulo. Tudo isto a partir de agora, na Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, que está apenas começando. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. A vereadora Fernanda Garcia protocolou um novo ofício no Ministério Público do Estado de São Paulo, solicitando a juntada de novas informações ao procedimento que investiga as negligências enfrentadas por crianças com deficiência e transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino. O documento traz o relato de uma professora que foi atacada por um aluno em crise neste ano. Vamos conhecer mais detalhes sobre este assunto. Portal RMS News, podcast Hora da Verdade. Vereadora Fernanda Garcia, obrigado por atender o jornalismo do portal RMS News. Quero que a vereadora detalhe este fato para a nossa compreensão. Satisfação imensa tê-la conosco aqui, vereadora. Muito obrigada, Oliveira Júnior, pelo convite, gratidão, parabéns pelo trabalho que vem realizando em Sorocaba, levar informação séria para vários lugares, né, para a região. Bom, esse caso nós entramos com uma representação do Ministério Público, né, em virtude aí da falta de termos aí auxiliares de educação, né, auxiliares, na verdade, cuidadores para pessoas que têm crianças que têm TEA e também outras crianças que precisariam de uma especialização, né, de um acompanhamento mais próximo. Nós defendemos que haja também professor auxiliar, que é o professor que vai dar andamento, né, na parte pedagógica. E quando nós tivemos esse relato dessa professora que ela foi machucada por um aluno que estava desregulado, em virtude aí do próprio, né, do espectro autismo, tem alguns momentos que eles ficam mais irritados, que é desregulado o termo correto. E daí, quando essa professora tentou conter esse aluno, daí ela levou a mordida, e não é o primeiro caso, nós já tivemos outros casos de professoras que se machucaram, né, com os alunos, em virtude aí muitas vezes da falta, né, de ter mais profissionais para atender, né, o aluno, Oliveira. E por isso que nós fizemos a representação, que tem vários relatos, professoras que são machucadas, empurrão, aperto, né? E essa foi da mordida. Então, a intenção, né? Nós ouvimos a professora, encaminhamos junto, né, a representação que nós já temos, para que seja anexado e a promotora, o promotor, né, do Ministério Público possa dar andamento o quanto antes para que haja uma investigação e uma conversa com a Prefeitura, com a Secretaria da Educação, para que haja um número maior de cuidadores, um número maior de professor auxiliar dentro da sala de aula. Correto, é justamente a pergunta que eu iria lhe fazer. Quando a vereadora fala da ausência de estrutura, justamente para conhecimento do nosso público, que tipo de equipamento e material humano deve o poder público disponibilizar para o atendimento aos alunos com deficiência ou TEA dentro dessas unidades de ensino? A vereadora poderia detalhar um pouco mais para a nossa compreensão, vereadora? Claro, claro. Na educação, as salas de aula têm em torno de 25
25 a 30 alunos e tem uma professora responsável pela sala. Se você tem uma criança, normalmente, né, nós estamos tendo aí relatos que tem 5 crianças, 2 ou 3 laudadas e 2 para serem laudadas com TEA, que é transtorno espectro autista. Cada um tem a sua particularidade, seja leve, moderado, né, ou mais severo. E cada um necessita de um acompanhamento mais específico. E o cuidador, ele vai acompanhar, né, essa criança para, se ela está mais, no dia ela está com mais movimento, está mais agitada. Desculpa. Se ela está mais agitada, tem uma sala específica para levar essa criança, para tentar acalmá-la, né? Ou liga para a mãe para que haja aí uma orientação. Então, tem esse mecanismo. Quando uma professora está sozinha na sala de aula, fica difícil ela atender 5 crianças, né? E se uma fica agitada, tende a agitar outras crianças também, né? Então, a sala toda fica bem movimentada. E quando nós não temos o profissional que é o auxiliar, que é o profissional, auxiliar, o cuidador, é uma pessoa que vai ficar com a criança constantemente ali auxiliando. Nós defendemos que haja o professor auxiliar, que é um professor que tem a parte pedagógica e também pode auxiliar esse aluno na parte mais, né, não só ele, mas outros alunos. Então, você consegue dividir um pouco o trabalho e a atenção. Porque, vamos pensar, Oliveira, a gente tem uma professora que está escrevendo na lousa. De repente, né, se tem uma agitação, se tem, né, uma criança com TEA que está, de repente, empurra um colega ou tem uma agressão, como que você vai ali, né? Uhum. Então, é necessário que haja mais profissionais na sala de aula para dar esse suporte. E que haja um número menor de alunos também por sala de aula, porque assim você consegue dar atendimento com mais qualidade. Essa é uma demanda já antiga, inclusive, né? Em relação ao número de alunos também. Correto. Vereadora, até dentro do contexto aqui de um leigo sobre esse assunto e que a gente também está procurando entender todo esse cenário. Eu me lembro que quando surgem os primeiros casos que a sociedade passa a ter essas informações sobre o transtorno de espectro autista, ali por volta do ano 2000, né, que começamos a ter uma afinidade maior com essas questões, muito se discutiu se esses alunos poderiam estar em uma aula, uma sala de aula normal, né? E houve uma ampla discussão nesse sentido. Tempos atrás, eu conversei com uma especialista de uma unidade da APAE, de uma cidade da região, e ela me dizia: Oliveira, hoje nós temos maiores, ou seja, os nossos alunos são em maior quantidade com TEA do que dentro da especificação que a gente trabalhava antigamente. Então, nós estamos tendo que nos adaptar, readaptar a esta nova realidade. Daí, a gente percebe agora também esse aumento de casos de agressões a professores, né? Aí vem a minha pergunta. Como trabalhar essa questão? Teremos que reavaliar, num futuro não muito distante, esta convivência de crianças com transtorno autista em sala de aula regular? Ou teremos que ter salas especiais para essas crianças? Porque eu também fico imaginando como deve ser o trabalho ali, ou seja, a atenção redobrada de um professor em sala de aula com essas crianças. Você já imaginou 2, 3 crianças? E peço perdão aí se estiver colocando alguma fala que possa sair fora do protocolo ético, mas é por desconhecimento mesmo e que a gente está tentando aprender esse cenário atual. Não está correto, Oliveira, tanto é que há um desconhecimento de grande parte da população, né? Nós não somos especialistas nesse assunto, tanto é que precisa-se que tenha aí pessoas especializadas, tem vários professores que começaram a fazer uma especialização no atendimento a crianças com TEA, né, com TDAH, com TOD, então tem várias nomenclaturas que vão
entrando aí no universo escolar com mais ênfase do que antes. E, de fato, muitos professores não estão preparados, né, para essa particularidade, e daí a necessidade da própria Secretaria da Educação ter uma formação além, né, proporcionar isso para atender e ouvi-los também. Quando nós entramos com uma representação no Ministério Público, para que houvesse aí um número maior de cuidador, de professor auxiliar, porque havia um número reduzido para o número de crianças com TEA, também nós pedimos que houvesse uma formação específica, porque muitos cuidadores não estão tendo a formação específica para cuidar dessas crianças, que é essencial. E quando você traz a pergunta, mas será que não seria interessante, ou no futuro talvez tenham salas separadas? Eu penso que não, Oliveira, porque a educação, ela trabalha muito com a inclusão. A todo momento que haja inclusão, mas quem tem que estar preparado é a educação, né? A educação tem que dar esse suporte, os professores têm que estar se atualizando e receber essas crianças, porque elas precisam, né, ser alfabetizadas, precisam desenvolver sua parte cognitiva, e elas merecem um atendimento com qualidade, assim como as outras crianças. E até que haja essa harmonia, né? Porque as crianças, elas têm que aprender a conviver com diferente, né? Mas desde que não prejudique as crianças que têm TEA, né? Porque haja realmente uma harmonia, uma proteção né? E que haja esse cuidado. Quando você tem um número reduzido de profissionais e servidores na educação, corre-se o risco daí de ter uma professora para conter, né? Ela pode aí se machucar, a criança pode se machucar, por isso que é importante também que o profissional ele saiba como agir, para que não machuque a criança e que o profissional também não seja prejudicado. E as crianças ao redor. E é isso, né? Eu entendo que a Secretaria da Educação é a principal ator nesse sentido de fazer a formação e tentar ao máximo trazer qualidade para dentro da sala de aula. Não tem nem dúvida. E já na sua fala, antes mesmo de você concluir, só entendendo a sua linha de pensamento, eu já concluí também que não há que se fazer salas em separado, é inclusão realmente, ou seja, justamente colocar profissionais para dar esse suporte para o professor, né, em sala de aula, é por aí mesmo, é por isso que a gente tem que ir ouvindo, tentando compreender os cenários, né, vereadora, e ao mesmo tempo a gente ficar atentos, porque no mundo em que nós vivemos, a gente sabe a pressão psicológica que o professor também enfrenta em salas de aula, e automaticamente quando ele não tem um respaldo, um protocolo, não tem uma equipe ali multidisciplinar, pode surgir situações futuras que podem levar o professor até entrar aí numa determinada situação, né, que pode criar problemas inclusive na vida civil aí do professor, né, respondendo a questões criminais, justamente porque o município não preparou, ou seja, não criou uma estrutura própria para eles. Então, creio que até protocolos de atendimento nós devemos ter para trabalhar essa questão. Cito esse exemplo porque essa é uma questão nossa do dia a dia. Eu, inclusive, acompanho em uma igreja evangélica em que há uma sala específica para que momentos de crise dessas crianças, elas não serem tiradas do cenário de celebração de culto, mas que elas vão para essa sala e elas passam através de uma vidraça ali a observar o cenário, voltando novamente para o recinto quando volta a sua normalidade ali, aquela crise passa. Então a gente vai aprendendo, e diante disso aí eu lhe pergunto, quais providências espera a vereadora da parte da prefeitura e como pretende acompanhar essa questão? Sim, bem colocado, Oliveira. Nessas salas, né, do AE, nas escolas tem, para que tenha esse suporte. E uma outra questão que eu acabei não comentando é sobre a saúde mental dos profissionais da educação. Sim. Tem muitos professores que estão exonerando do cargo devido à pressão, porque ao mesmo tempo que eles querem oferecer um atendimento, né, com qualidade,
né, dando suporte, ensinando as crianças, eles também querem esse respeito. Quando eles não conseguem atingir, né, o que eles se comprometeram, há toda uma frustração, né, em relação a isso, uma pressão em tentar resolver um problema, né, que é da falta de estrutura, que não é do professor necessariamente, mas sim do governo municipal, que deveria ampliar aí seu quadro de servidores. Então, a gente tem vários desenrolar a partir de uma ação, né? É uma ação do prefeito quando ele não consegue, quando ele não faz o chamamento de mais profissionais. Por isso que, enquanto mandato, nós enfatizamos aí que haja chamamento de mais concursados na área da educação, sejam professores efetivos, porque também a criança de espectro autista, né, que tem essa particularidade, ela não pode mudar muitas vezes de professor. E quando a gente tem professores efetivos, você garante que no ano inteiro ela fique com essa criança. Agora, quando tem professor eventual, a cada 15 dias muda o profissional, que nós já vimos casos, né, no ensino fundamental 1, que é do primeiro ano ao quinto ano. Então, essa criança ela fica agitada, porque, é claro, você está acostumado com o professor, de repente muda até você começar, né, novamente a confiabilidade com outra pessoa, então tem uma demora. Então, isso também é para ser levado em consideração. Nosso mandato vai aguardar a resposta do Ministério, né, Público. A promotora fez alguns questionamentos à prefeitura, né, estava para responder. Nós estamos aguardando aí a resposta, qual vai ser o desenrolar. E toda a informação que for chegando ao gabinete de denúncia, de descaso com a criança, falta de proteção ao servidor, nós estamos encaminhando ao Ministério Público. Correto, vereadora, não tem nem dúvida. Eu acho que essa discussão ela tem que ser ampliada ainda não só para a esfera de ensino municipal, né, mas que esse assunto ele possa repercutir também nas outras esferas do ensino estadual e até federal, porque essas pessoas com TEA não é porque ela deixa de ser criança que esse transtorno não acompanha a cada etapa de sua vida, e parece que os governos estão aí bem distantes do acompanhamento desta realidade. E essas crianças, esses portadores de TEA hoje serão o nosso futuro, né? E a gente tem que pensar bem nisso. Vereador, obrigado aí pela sua participação. Colocamos o nosso espaço à disposição e faça essas considerações finais que julgue importante nesta conclusão. Obrigada, Oliveira Júnior, mais uma vez pelo espaço, né? Do jornal. Então, acho que deixamos nosso mandato à disposição, né? Para quem quiser conhecer ou com alguma demanda, eu fico à disposição. Mais uma vez, obrigada. Agradecidos nós, obrigado vereadora Fernanda Garcia, conversando com a gente aqui na Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, apresentando e nos fazendo entender sobre esta denúncia, onde a vereadora protocolou um novo ofício no Ministério Público do Estado de São Paulo, solicitando a juntada de novas informações ao procedimento que investiga as negligências enfrentadas por crianças na rede municipal de ensino na cidade de Sorocaba, conforme detalhou a própria parlamentar. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News, portal e rádio web e Rádio Senado, conectadas com você. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet.
No mês de maio, o estado de São Paulo apresentou aumento nos registros de furtos. Os dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, que registrou queda nos índices relativos a homicídios doloso ou intencionais, estupros, roubos e latrocínios, roubos seguidos de morte. Os furtos, no entanto, continuam registrando alta. No mês passado, foram 46.283 registros desse tipo de crime, 365 ocorrências a mais do que as 45.918 registradas em maio de 2024. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que entre janeiro e abril deste ano, Sorocaba registrou mais de 360 casos de roubos e impressionantes 3.100 ocorrências de furtos. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, advogado Ezio Vestina, satisfação mais uma vez tê-lo conosco na nossa bancada. Na sua avaliação, quais os fatores que contribuíram para o aumento, principalmente de furtos em Sorocaba e no estado de São Paulo? Satisfação, doutor Ezio. Satisfação é minha, Oliveira. É sempre gratificante conversar com os nossos participantes, né? Estar com você aí para tratar de um assunto que preocupa, né? Preocupa bastante. Você falou quais os fatores. São vários fatores, né, Oliveira? O primeiro dos fatores é a própria política de segurança pública que está sendo adotada atualmente. A segurança pública está voltando seus olhos para crimes mais graves, né? Então, a inteligência policial, ela está aplicando muito em descobrir homicídios, estupradores, aqueles crimes tidos, né, como mais violentos. E com isso, Oliveira, tanto o policiamento preventivo como a própria investigação acaba deixando um pouco de lado esses crimes de menor agressividade ou nenhuma agressividade, que é o caso do furto, né? E o criminoso percebe isso. E para ele também é um crime de menor risco, né? Ele não tem que se enfrentar como a vítima, podendo até levar pior. De repente, ele pode até levar pior quando ele enfrenta a vítima, né? Então, ele percebendo isso, ele migra para o furto. Então, esse é o primeiro fator, a própria política de segurança pública que está sendo atualmente adotada. O segundo fator que nós sabemos é uma questão também social, né? Nós temos aí muitas pessoas que usam droga e elas precisam comprar essa droga. Então elas furtam de tudo. Furtam. Esses dias era 6h15 da tarde, o sol ainda nem estava posto totalmente, ainda tinha uma claridade do sol. O indivíduo subiu aqui num vizinho mais para baixo para roubar a fiação dele. Ele estava reformando, ia vir morar aí. O camarada simplesmente subiu no portão, foi lá e roubou a fiação para vender o cobre. Aí, outro dia, o indivíduo roubou o hidrômetro da casa de um outro sobrado aqui por perto. Um dia era 00:30, 00:15, 3 caras chegaram com uma escada. Você não acredita, né? Plena João Ferreira da Silva colocou a escada e tentou subir no vitrô. Então, eles furtam de tudo, né? E existe aquilo que a gente chama de hotspots, que são os facilitadores do furto. Então, locais apropriados para isso, onde tem muita aglomeração. E daí já são criminosos até um pouco mais organizados, que eles já se organizam com outros. Um furta, já passa para o outro. O terceiro vai ajudar até a vítima. Enquanto isso, o furtador e o que pegou o produto já estão indo embora. Então, pontos de ônibus,
dentro do ônibus, lugares de aglomeração de comércio, né? Então, são lugares que facilitam, o que a gente chama de hotspots. Né? A terceira questão, o fator, né? É a própria sensação de impunidade. O furtador, ele entende que ele não vai ser punido, ou a punição é muito suave, então soa até como um estímulo para que ele continue nessa atividade criminosa. E por fim, então, é tudo uma situação em que as pessoas precisam sobreviver. Esse é o último fator. E aí é uma questão que a gente não justifica, mas a gente tem que levar em consideração quando trata-se de estatística. Como você falou, Sorocaba de janeiro a abril, 3.100 furtos. É a questão social, também questão social socioeconômica. Pessoa que perde o emprego e já tem uma tendênciazinha, porque tem gente que perde emprego e vai pegar reciclável e não vai, mas tem cara que já tem lá uma quedazinha por a facilidade do furto, acaba sendo levado para o furto também. Então, são esses fatores que, para mim, é os que acaba empurrando o indivíduo para o furto, que cresceu, é preocupante e, portanto, é uma questão que a sociedade vai ter que analisar, os políticos vão ter que analisar e as próprias autoridades da área de segurança vão ter que analisar. Doutor Ezio, entenda a minha colocação, que a gente vai num provocativo aqui. Não dá para passar a mão na cabeça do governo. O atual governo, e agora eu vou politizar, se a gente pode dizer, independente de quem esteja sentado na cadeira do Palácio dos Bandeirantes. O atual governo, o governo Tarcísio, prometeu uma segurança pública austera que pudesse resolver a questão. Não adianta ele acertar de um lado, e aquele que tem um impacto emocional na vida das pessoas, você sair da sua casa para ir para a igreja, você sai da sua casa para poder ir para um casamento e quando volta a sua casa está arrombada, né? Ou seja, porque o governo flexibilizou em algum momento e abriu essa porta aí para o malandro perceber que por ali ele pode ir que está tranquilo. Eu tenho uma ocorrência em Sorocaba de furto e até hoje levei todos os detalhes, se sabe quem é o criminoso e até hoje o criminoso há mais de 8 meses solto pelas ruas continua em tese roubando e a polícia não foi atrás. Essa é a grande realidade, né? Então, porque antigamente, por que eu estou politizando, entre aspas, essa questão? Porque antigamente nós falávamos assim, olha, o problema é a legislação. Né? É a legislação nacional, né? Ou seja, depende dos nossos governantes, mas aí parece que não, é uma opção política. Vamos atacar os crimes de maior proporção e esse daqui a gente deixa. Mas esse que a gente deixa, ele acaba criando uma situação emocional na pessoa. Eu vi recentemente uma entrevista, assim como nós vivemos uma situação semelhante, eu vi recentemente uma entrevista na TV Tem, em que o cidadão, um garoto, gente boa, trabalhador, abriu a sua lanchonete ali e 2, 3 dias depois foi assaltado e falou, era minha vida. Eu estive numa lanchonete, uma pequena lanchonete de bairro, a semana passada, conversando com o proprietário, ele falou, olha, fui assaltado há dias atrás, levaram meu notebook, levaram isso e aquilo. Na Zona Norte, os camaradas estão dando volta com o carro, bate o carro na porta, estoura a porta e entra, né? Então é um negócio assim que a gente, ou seja, o governo está sendo eficiente numa área de combate ao crime, entretanto a outra que não dá visibilidade num primeiro momento, o governo deixou de lado. Aliás, uma ocorrência que eu a pude acompanhar, depois de horas que a polícia chega e o policial ainda quis brigar com a vítima. Então você vê que situação, que drama que está vivendo a população. Aliás, eu conversei com o Coronel Aro dias atrás e ele também falava dessa sensação. Então isso não é uma questão do policial, do cara do Coronel Aro, do soldado tal, é uma política de governo no estado de São Paulo, doutor Ezio.
Queria eu, Oliveira, que fosse um problema só do estado de São Paulo. Ficaria mais fácil de resolver, né? Mas não é um problema só do estado de São Paulo. A gente que conhece aí, a gente acompanha o noticiário, viaja às vezes, a gente sabe que esse é um problema nacional e pensado nacionalmente e reflete nacionalmente e atrapalha a economia nacionalmente, né? Então, a própria Jovem Pan está fazendo uma campanha a nível nacional. Então, é aquilo que se falou, não é passar pano em ninguém, não é governador A, X ou B. Nós temos um problema, Oliveira. É um problema de nível nacional. A criminalidade é um problema de nível nacional. Política estadual, no caso nosso, que reflete em Sorocaba, né? Segurança pública, ela, como nós falamos, ela passa por diversos fatores. Por exemplo, iluminação pública. Iluminação pública é um problema de segurança pública e a gente não pode jogar tudo também na costa só do governador. Porque nós temos um prefeito que cuida da iluminação pública em Sorocaba. E muitos dos furtos acontecem por causa dos hotspots, onde o indivíduo furtador se sente animado a fazer o furto porque o espaço permite, né? Então, veja, combater o furto não é só colocar viaturas, mais viaturas. Isso vale para São Paulo, vale para a Bahia, que tem os maiores índices de furto, vale para qualquer outro estado e local. Não é só colocar viaturas para cá e para lá, até porque é impossível colocar viaturas para cá para lá no número de lugares que nós temos a ser policiado. Então, nós temos que pensar a segurança pública num conjunto. É mapeamento para ver onde é que está acontecendo mais e ali sim colocar um policiamento, hoje até com tecnologia. A tecnologia inibe o indivíduo que sabe que tem uma câmera lá furtando. Agora, Oliveira, eu digo para você um negócio. Isso eu posso falar porque esses furtos que eu falei para você, que eu vi acontecer, eu vi pela câmera, depois eu puxei pela câmera. Não adianta ter câmera só, se nós não tivermos uma legislação eficaz. Você falou da legislação, mas, Oliveira, passa pela legislação, Oliveira. O indivíduo pode ser pego 12 vezes pelo mesmo policial. Não dá tempo do policial preencher os papéis ou os documentos que tem que preencher, o camarada está na rua, Oliveira. Então, nós ficamos enxugando o gelo. Você falou aí do cidadão que montou lá a sua lanchonete e furtaram. E é o tempo do policial pegar o camarada, levar na delegacia, ficar fazendo os papéis, voltar, o indivíduo volta lá e termina de furtar o que ele deixou para trás. Porque se o indivíduo não tiver a sensação de punibilidade, não passa por governador, não passa por viatura, não passa pelo coronel que você mencionou, nem pelo soldado que está na rua. Ou seja, Oliveira, para o policial, e isso eu falo de carteirinha, você sabe o porquê? Para o policial, a hora do gol é a hora que ele tira o bandido da rua. A hora que ele chega até o criminoso e tira o criminoso da rua. Só que daí vem o VAR e anula aquilo lá. Diz que ele estava impedido e o camarada volta para a rua. É muito frustrante até para o policial, que às vezes está arriscando sua vida, ganhando pouco, não sendo reconhecido e não tem resultado. Ele vai, pega o furtador, leva para a delegacia, chega na delegacia, o camarada vai embora e ele fica lá fazendo papéis, às vezes por causa de um erro de digitação do papel, ainda ele é chamado no quartel lá para responder disciplinarmente. Então, é complicado. A gente precisa encarar a segurança pública como um problema sério que tem que ser tratado, primeiramente pela legislação, segundo, mudando o pensamento judicial, porque também não adianta a gente mudar a legislação se nós temos juízes que não conseguem entender a seriedade do que ele está tratando e fica tratando o bandido como a vítima social e a vítima de verdade como aquele cara que tinha que fazer de conta que não aconteceu nada com o cara. E, Oliveira, para finalizar a minha fala, veja, Oliveira,
Hoje, a turma fala, furtou um celular. Oliveira, o cara que perde o celular hoje, Oliveira, ele está enrolado. Ele paga a conta no celular, ele tem a vida dele no celular, ele tem tudo dentro do celular, os documentos dele no celular. Então, não é só um aparelho, é a vida do cara que está dentro daquele eletrônico. Nessa falta de uma política austera em relação ao combate a furtos, sabe o que está acontecendo? A população hoje já não perde mais o tempo de ligar para a polícia militar. Essa é a grande realidade para fazer ocorrência. Então, esses números que nós estamos vendo crescente aqui, doutor, se houvesse um combate austero da Polícia Militar nesse tipo de ação, pode ter certeza que esses números aqui de registro de furtos dobraria no estado de São Paulo. Mas hoje a pessoa chega em casa, a casa está arrebentada, ele chama lá o porteiro para acertar para refazer ali o chaveiro, coloca uma outra torneira que foi tirada, ou compra até a televisão, como eu já fiz, já vi nesse sentido, porque foi levado e deixa para lá, porque dizem, não vale a pena ligar para a polícia, porque a gente liga para a polícia e não dá em nada. Um exemplo está aqui. Doutor Ézio, muito obrigado. Oliveira, obrigado também. E vou falar, finalizando em um segundo, os números estão subdimensionados, porque é muito maior. É muito maior. E não passa só pela polícia militar, passa também pela polícia civil. Às vezes o policial militar até atende a ocorrência e não tem investigação. E aí cai no colo do Palácio do Bandeirantes de novo. Exato. E daí bato contigo também, fecho contigo também nessa aí. Não estou falando no início, eu não falei para você que eu estou acompanhando uma ocorrência de 6 meses da Polícia Civil até hoje. Você está passando pano em ninguém. Não, nós estamos colocando... Tem a Câmara Federal, o Senado Federal, o STF, está todo mundo no conjunto. O nosso papel é esse, é denunciar e provocar indignação na sociedade. Então cada um vai colocando um ponto que um esquece aqui, o outro acrescenta ali, pronto, é por aí mesmo. Agora, não podemos conviver nessa situação de insegurança, né? Nós não podemos conviver nessa situação de insegurança, em que a gente estamos no nosso lar e de repente... ou seja, o delinquente adentra, leva um bem seu, um pertence seu e você fica com a cara de otário. Doutor Ézio, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Oliveira. Um assunto muito palpitante, necessário, importante e preocupante. E foi feito em cima de dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. É bom a gente frisar mais uma vez que os índices relativos a homicídio doloso ou intencionais, estupros, roubos e latrocínios seguidos de morte registraram aí uma queda. Entretanto, furtos no Estado de São Paulo continuam registrando alta. No mês de maio foram 46.283 vítimas diretas. Isso sem a gente levar em consideração 3, 4 pessoas que moram dentro de um mesmo lar desse tipo de crime. 365 ocorrências a mais do que 45.918 registradas em maio no estado de São Paulo. Os dados da Secretaria de Segurança Pública ainda apontam que entre janeiro e abril deste ano, Sorocaba registrou mais de 360 casos de roubos e impressionantes 3.100 ocorrências de furtos. Recebi aqui na nossa bancada, Dr. Ézio Vestina, advogado, especialista em segurança pública, conversando com a gente. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News, portal e rádio web e Rádio Senado. Conectadas com você.
Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Sorocaba sediou a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Sorocaba. O evento, realizado na Universidade Paulista Unip, contou com cerca de 300 pessoas, entre munícipes e profissionais da saúde, e discutiu melhorias no Sistema Único de Saúde SUS na cidade. A conferência ela foi organizada em torno de 3 eixos temáticos. O primeiro, promoção da saúde, atenção integral ao indivíduo. O segundo, financiamento do SUS, responsabilidade de cada nível de governo e alocação equitativa de recursos federais e estaduais. E terceiro, inclusão, o papel do controle social e dos movimentos sociais no SUS. Para que possamos entender e compreender este processo e como essas questões podem contribuir, quando aplicadas de maneira correta, em benefício para o usuário do sistema, com grande satisfação recebemos aqui no portal RMS News, podcast Hora da Verdade, a secretária da Saúde de Sorocaba, doutora Priscila Feliciano. Secretária, obrigado por atender o nosso convite, e já nesta inicial, peço que a doutora fale sobre a importância do encontro da 10ª Conferência Municipal de Sorocaba e o impacto na vida das pessoas. Satisfação, doutora? Obrigada pela oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho a respeito do nosso trabalho, né? A 10ª Conferência Municipal ela é muito importante porque ela que vai gerar, né, propostas e desafios para a Secretaria de Saúde desenvolver junto com os munícipes alternativas fiéis e reais da nossa realidade aí da saúde de Sorocaba. Nós contamos primeiro com uma primeira etapa que foi desencadeada no dia 31 de maio, na pré-conferência que foi realizada nas UBS, onde a gente pegou, né, a população, ela foi lá, ela teve a oportunidade de contribuir com as suas orientações ou com suas dúvidas e suas propostas. E assim, na conferência, a gente uniu todas essas propostas que foram disponibilizadas pelos usuários nas UBS no dia 31 de maio e consolidar aí numa proposta única aí para a gente dar seguimento aí, né? Como você já disse, né? A conferência ela foi realizada no dia 28 de junho. Ela teve como um tema central o SUS que queremos, saúde como direito à vida, que faz com que a gente faça uma reflexão muito importante, que o SUS ele é construído não só com o servidor, né, e nem só com a Secretaria de Saúde, e principalmente com os usuários, né, com os pacientes que utilizam esse dispositivo, e também com os profissionais que atuam de fato na linha de frente com relação com a população. Secretária, o tema central da conferência foi o SUS que queremos, saúde com direito à vida. Nesse encontro é firmado um compromisso com a construção coletiva de políticas públicas de saúde para a nossa cidade. Na prática, quais são estas políticas públicas e como elas serão oferecidas, implantadas ou aperfeiçoadas dentro daquilo que já é oferecido à população? Sim, nesse encontro a gente tem um caminho com 3 eixos, né? Uma é a questão orçamentária, né? A gente tem a discussão de como a gente consegue otimizar esse recurso, esse dinheiro público. A segunda é a promoção de saúde, que é a atenção integral ao indivíduo, que é realmente a prática da vivência, né? Da realização do trabalho. E a inclusão, o papel como controle social nos movimentos sociais no SUS. Então, a gente tem esses eixos como norteadores, né? Então, cada eixo ele é importante, cada eixo, no primeiro eixo, né, que é o financiamento, a gente contou com 137 propostas, as 137 foram aprovadas tanto pelos usuários quanto pelos profissionais, 133 propostas para serem implementadas nos próximos anos, né, a partir de 2026. Com relação à promoção de saúde, a gente recebeu 79 propostas, das quais 74 foram aprovadas.
também, né, pelos delegados, participantes, né, usuários do sistema. E na terceira proposta a respeito da inclusão, foram disponibilizadas 36 propostas, delas todas aprovadas. Então, como que a gente faz? A gente pega essas propostas, a gente começa a trabalhar em cima desses segmentos para estabelecer alguns programas e alguns protocolos de saúde norteados pelo Ministério da Saúde e dando um ajuste com o que a gente consegue enquanto município, né, dependendo do equipamento populacional, como a gente consegue disponibilizar essa proposta para o usuário. Doutora, constantemente ouvimos sobre responsabilidades do poder público municipal por falta de medicamentos, cirurgia de baixa, média e alta complexidade. Dentro deste contexto e na conferência foi tratada a questão do financiamento do SUS, responsabilidade de cada nível de governo. E é sobre isso que eu quero tratar agora, abrindo espaço para que a secretária nos explique qual é a responsabilidade de cada ente federativo dentro do sistema SUS e como podemos trabalhar para que o cidadão que vá buscar o atendimento não fique tendo que analisar qual parte do corpo é de responsabilidade do prefeito, do governador ou então do presidente da República. Sim. Existem alguns níveis que são financiados, o município, né, recebe verba estadual, federal e temos a verba municipal, né, destinadas à saúde. Com relação aos equipamentos estaduais e federais, eles abrangem níveis de média e alta complexidade. O do municipal atinge baixa e média complexidade. Então, antes da gente pensar em fazer algum trabalho, alguma ação, a gente tem que pensar o que é de responsabilidade do município, responsabilidade do estado e responsabilidade da federação. Então, se a gente recebe uma verba estadual, a gente tem que aplicar para procedimentos e para unidades que a gente tenha referenciado como equipamentos estaduais, né? A gente não consegue abraçar o que é da responsabilidade do Estado. Então, tem realmente essa divergência, né? Essa dificuldade de conhecimento mesmo, de entendimento, porque é bem complexo e como você mesmo disse, é difícil a gente dividir, né, o ser humano. O ser humano é como um todo, né? É isso que a gente precisa pensar. Mas a gente tem alguns equipamentos que são estaduais, equipamentos que são federais, que a gente, enquanto município, não temos autonomia para atuar. Correto. Só para a gente simplificar na linguagem do dia a dia, eu vou no posto de saúde, ou então vou na unidade pré-hospitalar. Quando chego lá, recebo um diagnóstico. A partir daí, sou eu que tenho que sair procurando um médico ali e me constata o seguinte: você está com um problema no coração que precisa de um tratamento. Daí eu vou lá no meu catálogo, olha lá, governo federal, onde ele está? Estou sendo descontraindo um pouquinho. Onde ele está? Olha, então tchau, estou prestes a ter um infarto, vou lá para a unidade de saúde onde o governo federal atende. Não é assim. Eu queria que... Estou sendo descontraindo um pouquinho dentro de um assunto tão sério, mas para a doutora poder nos explicar de forma didática. Por exemplo, um paciente que sofre um acidente e tem um traumatismo craniano e que precisa de uma avaliação da neurocirurgia. É uma especialidade, uma subespecialidade da neurologia, uma neurocirurgia. Ele entra no pronto atendimento e aí ele precisa ser referenciado para hospitais que possuem neurocirurgia. Os hospitais que possuem neurocirurgia são contemplados os equipamentos estaduais. O município não tem neurocirurgia, não é de competência do município a neurocirurgia. Então, ele acaba tendo que aguardar uma vaga né, dentro da unidade, da UPH, para ser referenciado a um equipamento estadual. No caso, em Sorocaba, onde temos a referência para neurocirurgia é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que é o CHS, e o Adib-Jatene, que é o Hospital Regional, que são de administração do Estado, não são de administração do município.
Outro caso, um paciente ambulatorial passou na oftalmologia, precisa de cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, ela também é de referência, de responsabilidade do Estado. Então, ele vai aguardar uma vaga para cirurgia e aí quem faz a distribuição dessa vaga é o Estado. No caso de Sorocaba, hoje, quem administra essas distribuições de vagas é a Diretoria Regional de Saúde, DRS 16. Então, o Estado encaminha essas vagas para a DRS 16, que disponibiliza para os 48 municípios que ela gerencia, inclusive Sorocaba. Então, são particularidades que realmente eu entendo que é bem complexo mesmo. A população, de fato, ela não tem essa obrigação de saber aonde que é o recurso, mas enquanto município é importante a gente dizer que existem recursos que o município consegue atender e chegou a um certo limite, aí já foge da governabilidade do município e acaba sendo de governabilidade do Estado. Doutora, vou usar uma expressão popular aqui, entenda, só para... Não é passar pano em ninguém, não. Mas vamos lá, por que o município ele não mostra quais são as suas atribuições de forma clara para que a população possa entender? E eu sei que a tua questão aqui não é política, nós estamos vendo questão técnica, mas que nós, a sociedade, possamos cobrar. Por exemplo, a gente vê deputados estaduais, deputados federais aí fazendo como se nada fosse da sua competência. E quando nós os elegemos, nós elegemos justamente para ter esse representante próximo da população. Não teria como... É lógico que nós não estamos querendo que o município fale, olha, não é responsabilidade minha, estou fora. Não é isso, né? Porque a gente sabe da responsabilidade do município também. Mas como gestor, ele pudesse mostrar para a sociedade onde está o gargalo da questão, doutora? Então, por ser um tema muito complexo e por a gente não tratar o ser humano como de forma dividida. Né? A gente não consegue tratar o ser humano de uma forma fracionada, é difícil, é muito complexo esse tema para falar, não, isso daí é do Estado, não, esse o município consegue fazer. Então, a gente tenta, de alguma forma, quando há necessidade, falar, olha, isso é competência do Estado, ele está aguardando a avaliação pela regulação do Estado, não é pela regulação municipal. Então, a gente tenta, de alguma forma, esclarecer pontualmente aonde esse paciente precisa, qual é o equipamento que esse paciente precisa do recurso, né? Mas, de uma forma genérica, é um tema muito complexo, né? Então, é muito difícil o entendimento também, até mesmo a gente que trabalha já, né, há muitos anos. Eu tenho esse conhecimento porque eu trabalho na rede desde 2012, mas é bem complexo para a gente até explicar para quem não é da rede, não entende o equipamento público. Mas é uma forma da gente tentar otimizar um pouco mais esses trabalhos aí, usar essas divulgações aí para a gente conseguir mostrar, né? Olha, o município faz sim, de fato, mas a gente precisa também do apoio de outras federações, né? Estadual ou até mesmo federal, para a gente dar continuidade aí ao tratamento. Não é querer passar pano na prefeitura, não, mas eu vejo que a prefeitura leva muita pancada de algo que a gente poderia ver que é em outra esfera. Daí você vê lá, muitas vezes, o governador do estado, né? É opinião política minha agora aqui, tá, doutora? Pode ficar tranquila aí. Você vê o governador do estado tranquilo, né? Os deputados, o presidente da república e tudo mais, e o município leva toda essa carga. É lógico, a população vive no município. E aí eu até vejo justamente uma questão que eu vejo ele falar nos últimos tempos, o prefeito Rodrigo Manga, sobre o pacto federativo, né, para se trabalhar as questões dentro do município. Isso é muito importante. Doutora, dentro desse contexto da 10ª conferência, para a gente entrar numa outra ação do município, eu te pergunto o seguinte: há alguma questão que você vê dentro do contexto da 10ª conferência que deve acrescentar, que não foi discutido aqui nessa
nossa fala, e aliás quero te agradecer, porque sei que é a sua primeira entrevista e ela acaba sendo uma entrevista exclusiva nesse momento para o público de Sorocaba. Eu queria que você pudesse algo acrescentar dentro da questão da 10ª conferência que você acha importante colocar. A 10ª conferência ela foi muito importante porque ela uniu, né, as opiniões dos usuários juntamente com os trabalhadores, para a gente começar a desenvolver novas políticas de saúde pública para o município. Seguindo o princípio do Ministério da Saúde, a gente vai adaptar essas propostas, né, nesses princípios que o Ministério rege, para a gente tentar, de forma, como posso dizer, regional, né? Porque aqui em Sorocaba, apesar da gente ser apenas um município, Sorocaba, a gente tem mais de 700 mil habitantes e cada UBS tem sua particularidade. Cada UBS ela tem sua população específica, né? Umas atendem mais idosos, outros atendem mais jovens. Então, essa conferência ela é muito importante porque a gente une a realidade de todas as nossas UBSs. A gente começa a entender todos os nossos meios, né, de atendimento e estabelecer propostas para o nosso município mesmo, de fato, que são exequíveis, propostas que são realmente viáveis. Não adianta eu vir com uma ideia e que não é a realidade do município. Então, é nessa conferência que a gente une todas essas ideias e a gente consegue estabelecer propostas para a gente, de fato, esclarecer e, de fato, atender a nossa cidade. Correto. Doutora, agora vamos lá. Estou conversando com a doutora Priscila Feliciano, secretária da Saúde de Sorocaba. Essa entrevista é muito importante para você, porque nós vemos aí que a pauta nos últimos dias está sendo a saúde no município de Sorocaba e a secretária nos concede essa entrevista exclusiva aqui para o portal RMS News. Posto a questão sobre a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Sorocaba, agora vamos a algumas medidas práticas implantadas nessa semana pelo governo municipal por meio de sua pasta, qual a senhora é gestora, ou seja, a Secretaria da Saúde. Corujão da Saúde, quero que a doutora explique como vai funcionar, que tipos de exames serão realizados e se esta iniciativa irá de fato zerar as chamadas filas de espera no sistema e como as pessoas serão chamadas. Sim. O Corujão foi de iniciativa do nosso prefeito, né? Então, a gente começou a nortear uma forma de resolver e, de fato, a gente conseguir agregar um pouco mais para a população. Então, inicialmente, a gente vão ser divididos em algumas etapas. Essa vai ser a primeira etapa desse processo. Nós teremos, junto com a Secretaria de Saúde, a parceria junto com a Santa Casa, que já temos contratualizado, né, alguns procedimentos. Teremos a parceria de outros hospitais privados, hospitais também, a gente está finalizando aí a parceria com outros hospitais públicos. O BOS a gente também já tem essa parceria. Então, como que vai ser? Nessa primeira etapa, a gente vai elencar os pacientes, alguns pacientes cirúrgicos, né? Para cirurgias de vesícula, cirurgias de pedra no rim, alguns pacientes da hérnia, alguns pacientes que precisam de cirurgias ginecológicas e alguns exames, né? Dentre eles a mamografia, que é muito importante para o rastreio do câncer de mama. Então, a gente vai puxar esses pacientes, a gente vai, a atenção básica, eles vão fazer o contato com esse paciente, o agendamento deles para essas referências e a partir daí vão seguir com os exames pré-operatórios, cirurgias, pós-operatório e voltar de novo para a atenção básica. Né? Então, a primeira etapa é para ser concluída até o final desse ano, mas eu acredito que a gente consiga antecipar um pouco todo esse segmento. Doutora, ainda dentro dessa questão sobre retirada de pedra do rim, de vesículas e mioma, você vê que eu anotei tudo aqui, né? Tá bom? Porque é o que a gente está acompanhando no dia a dia. A prefeitura, ela tem a meta dela dentro deste ano é zerar essa fila? Na verdade, só na Santa Casa vão ser realizadas aproximadamente 700 cirurgias.
Então, a meta é realmente a gente conseguir ter bastante desempenho na demanda reprimida de cirurgia de vesícula e cirurgia de pedra no rim. Então, eu acredito que a gente tem êxito nessas duas principais demandas. Na demanda de mamografia, a gente também tem êxito. E nas cirurgias de hérnia, cirurgias ginecológicas, a gente vai conseguir avançar bastante nesse tema. Sobre a oferta de 10 mil exames de ultrassom em diversas especialidades, como e onde eles serão realizados? O ultrassom, a gente já tem um parceiro que já tem contrato com ele, né? Então, a gente está otimizando o equipamento dele para fazer o agendamento dessa demanda aí do ultrassom. Então, eu acredito, a gente tem essa demanda de exame para ser agendada, né? Contratualizada, então acredito que até o final do ano a gente consiga uma boa resposta aí para aproximar dessa fila aí, dessa demanda reprimida. Deixa eu provocar o Tarcísio aqui agora, porque eu vi aqui sobre a questão da oftalmologia, né? Pelo que você falou, é responsabilidade do governo do estado e entrou no corujão aí, nesse mutirão. Fala pra gente um pouquinho sobre esse atendimento, como que vocês conseguiram trabalhar essa engenharia para atender essa população que a gente vê, né? Eu, dias atrás, inclusive, eu tô com meu óculos aqui, durante 50 anos não usei óculos e tive que começar a usar o meu óculos. E, olha, eu vou te falar o seguinte, eu perdi um pouco da qualidade de vida, confesso para você, porque você, sem o óculos, você tinha uma visão ampla, né? E a gente vê que o óculos já é algo que vem beneficiar, mas que é uma limitação sua já. Imagine a pessoa com uma catarata, com outra doença de vista. E nós tendo aí um hospital de excelência como o BOS na cidade de Sorocaba, né? Eu creio que essa fila era para estar zerada, não era nem para existir se houvesse um pouco mais de empenho do governo do estado, que é uma das suas atribuições. Mas sem polemizar com a doutora, eu quero que você dê a solução para o nosso público, do que vai ser feito. Nessa primeira etapa foram contratualizadas mais de 10 mil consultas oftalmológicas para triagem, né? Então, os munícipes de Sorocaba vão ser contemplados com esses atendimentos, os que estão aguardando, né, já vão ser contemplados com esses atendimentos de triagem oftalmológica. Correto. Secretária, já estamos caminhando para a finalização aqui, ok? Mas só explicando o Corujão, que eu acho que é um programa que realmente impactou a cidade, porque veio no momento crítico, né? Mas que o prefeito soube usar, e a secretaria usar um mecanismo importante para atender essa demanda. De antemão aí já os parabéns pela sua iniciativa, junto atendendo essa demanda, que tenho certeza que foi um pedido aí do prefeito Rodrigo Manga, como você já disse há poucos minutos. O Corujão, ele será realizado em quantas etapas e os recursos para sua realização estão garantidos na totalidade? A priori, a gente tem programado para 3 etapas. A gente está iniciando a primeira etapa agora em julho, né? E sucessivamente os próximos programas vão ser anunciados aí no futuro, né? No futuro próximo. Então, a priori, estamos programando para 3 etapas. Ótimo. Agora é a última pergunta, aquela que vem com pimenta, ok? Eu, uma vez passando pela Bahia, me ofereceram a comida quente ou fria, eu fui na quente e era pura pimenta, então imagine só. Mas eu vou te perguntar o seguinte, nós vimos toda uma polêmica aí em torno de transparência de fila, vai, não vai, Câmara votando e tudo mais. Teve um projeto que foi votado agora. Me fale o seguinte, a Secretaria da Saúde de Sorocaba, ela é transparente nesse processo? As medidas que foram adotadas nos últimos tempos, elas vão dar essa visibilidade principalmente para o paciente? Eu, como cidadão que não estou no sistema, não preciso saber das particularidades de cada um, eu quero saber do paciente. Sim, a gente entende que não adianta somente realizar um exame ou realizar um procedimento. A gente tem que ter esse paciente em acompanhamento na nossa rede, né? Então, mesmo que ele faça o exame ou mesmo que ele faça uma cirurgia, a proposta é ele retornar para a nossa rede e dar o segmento da assistência.
né? Então, a proposta é realmente essa, resolver o paciente e não resolver apenas a demanda reprimida. E eu acho que é muito importante a gente pensar nele como um todo. Então, ele vai passar por uma cirurgia, ele finalizou a cirurgia, ele tem que voltar para a nossa rede, né? Ele tem que voltar para assistência, ele tem que voltar para atenção básica, para continuar com acompanhamento, seja anual, dependendo da idade. Então, a gente precisa retomar, né? Otimizar, na verdade, o retorno desse paciente após a realização do exame para a nossa rede e para que assim a gente consiga dar o segmento aí completo para toda a população. Doutora Priscila Feliciano, secretária da Saúde de Sorocaba, para finalizar, quero agradecer mais uma vez sua atenção com o jornalismo profissional do portal RMS News, podcast Hora da Verdade, e fica o espaço para outros esclarecimentos que avaliar importante para o nosso público. Eu peço para que todos os que estão aguardando, né, algum procedimento, algum exame, atualizem o seu cadastro na atenção básica, atualizem o seu telefone na atenção básica, porque isso vai ser de grande importância quando a gente começa, né, a hora que a gente já começou essa parte do agendamento. Então, quando a gente fizer o contato com o paciente, eles estejam com os dados cadastrais atualizados, para ser mais fácil essa comunicação. Esse agendamento, essa comunicação, né, esse contato com o paciente, ele pode ser via telefone ou via WhatsApp, tá? Está sendo feito das duas formas. Então, a importância maior é que esse paciente que está aguardando algum procedimento, ele tem esses dados cadastrais atualizados. Grato mais uma vez, doutora Priscila Feliciano, secretária da Saúde de Sorocaba. Também agradeço à Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba, secretário Lucas Pedroso e toda a sua equipe por facilitar este contato para esclarecer nosso público sobre esta iniciativa tão importante da participação na conferência e também do Corujão da Saúde, que tenho certeza absoluta que vai beneficiar milhares de pessoas na cidade de Sorocaba. O Corujão, que teve início no dia 1º de julho, na última terça-feira, programa Corujão da Saúde, que nós vamos acompanhar bem de perto. Termina aqui, Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real, na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook e Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Para você ver e rever esta edição e outras publicações, continue navegando no portal RMS News. Curta e compartilhe nossos conteúdos. Até a próxima edição.